se vedou outdoor, e aqui é engraçado, porque aqui a lei volta a falar em UFIR. Esta lei 11.300, ora ela fala em real, e aqui nesse artigo ela volta a falar em UFIR, que é uma referência que já não é uma unidade e não existe mais. Quer dizer, eu não entendi aqui, talvez tenha sido um cochilo de redação final, mas o fato é que ela faz referência à aplicação de multas em UFIR, unidade que não existe mais. Mas se vedou tudo que é outdoor. E aí resta a dificuldade. O que é outdoor? Na resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, antes desta norma, já se repetiu a regra de 2 eleições anteriores, que outdoor é tudo que tem exploração comercial. Esse é o meu modo de ver. Quando alguém tem um espaço e aluga aquele espaço, pouco importa a ele, dono do espaço, quem vai fazer propaganda naquele espaço. O que ele quer é o dinheiro que virá dali. Se é assim, ele tem que pôr este espaço, seja ele de que for, um balão, um muro, um outdoor, como considerando aquela placa grande que a gente vê em determinados terrenos, ele tem que pôr isso, num grupo, num pool, para ser sorteado em todos os candidatos que tenham interesse em ocupar aquele espaço. Por quê? Porque o interesse dele é dinheiro. Agora, se eu sou dono da minha casa, dono daquele terreno, e quero pôr uma placa ali dentro para difundir o nome de um candidato com quem eu tenho simpatia, ninguém tem nada a ver com isso. É o meu direito de propriedade. E aí surge a questão, mas até que tamanho pode se pôr a placa? E eu vejo com dificuldade essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que pretende limitar. Eu acho que seria mais recomendado deixar para examinar em cada caso concreto. Ele pode pôr a placa. Agora, se ela tiver uma quantidade ou num tamanho que caracterize abuso, e abuso você só vai poder apurar no caso concreto, porque você pode ter uma placa de 4x4, ou de 5x5, ou de 1x1, que em determinados lugares chame demais atenção e outros não chame nada. Você ter numa autoestrada, num terreno ao longo dessa estrada, uma placa de, vamos dizer lá, 5x4 para dar os 20 metros, pode ser o mínimo necessário para um carro andando a 120 km conseguir registrar o que está escrito ali dentro. Se botar uma placa de 2x2, ninguém vai ver nada quando passar na estrada. Por outro lado, se você tiver aqui numa dessas ruas de Brasília, onde você tem, vamos dizer ali pelo lado, uma placa de 4x4, pode ser um negócio extremamente grande. Até uma placa de 2x2, que foi o único caso concreto decidido pelo tribunal, e ao que eu me recordo do julgamento, não se limitou a 2x2, que seriam 4 metros quadrados. O que se disse havia uma pergunta se 2x2 pode, e o tribunal respondeu que sim. Ele não pôs como limite, ele disse que isso podia. Eu acho que está... É importante deixar a regra clara. E eu ouvi outro dia, numa situação muito engraçada, em que o sujeito, eu acho que foi, não lembro que lugar que eu falei, e ele acho que foi na Bahia. E ele disse o seguinte: olha, é muito fácil, doutor, é muito fácil. Eu posso fazer uma placa de 2x2? Posso, então eu vou fazer cada uma com uma letra do meu nome. E vão ficar em sequência, e eu vou ter diversas placas com o meu nome todo, e todas respeitando a jurisprudência do tribunal. O ministro Grossi, na segunda-feira, já, com esse caso, surgiu lá também de uma forma semelhante, e disse: olha, tomem cuidado para isso não parecer fraude. E isso daí mostra a tendência do tribunal a examinar o caso concreto. Em determinadas situações, placas de 2x2, em determinado número ou da forma que estão dispostas, podem caracterizar um abuso de poder econômico, uma propaganda eleitoral irregular. Em outros casos, uma placa de 4x4 pode ser absolutamente razoável. Isto é importante que o tribunal decida agora e deixe claro de como de como agir. Há uma outra proibição, e eu também não consigo entender a razão disso daqui. Se proibiu, todo mundo tem o costume, sabe que nos jornais pode fazer propaganda até um 1/8 de página, até um 1/4 de página, dependendo do tipo de jornal, tudo bem. E é normal, no dia da eleição, muitas pessoas ainda indecisas, o brasileiro gosta muito de deixar as coisas para o último dia, ele acorda de manhã, abre o jornal e vai ver aquelas figurinhas todos dos candidatos que estão ali, que publicaram aquilo ali, para escolher em quem é que ele vai votar, quem é o mais simpático, quem é o menos feio, quem é que lembra um tio. Quer dizer, esses têm uma série de atrativos ali naquele dia. Isso agora não pode mais acontecer. Essa publicação em jornal é só até a antivéspera da eleição. Ou seja,
o eleitor que quiser fazer isso tem que guardar o jornal de sexta-feira para só ler no domingo e ver quem é aquele que vai votar. Eu não sei no que isso altera o custo da campanha também não. A menos que haja um abuso do jornal de botar naquele dia um preço muito maior, o que não me parece que corresponda à realidade, ele vai fazer essa publicidade dias anteriores e vai economizar 2 dias. Isso não vai ser o que vai abaixar o custo da campanha. Uma alteração, que era aquela em relação ao programa que eu acho que é absolutamente correta também, só me volto à dúvida, a minha questão em relação ao momento em que ela surge, é a proibição do candidato escolhido em convenção continuar apresentando o programa de rádio e televisão. Antes essa data era 1º de agosto, agora passa a ser a escolha da convenção. Isso levou, inclusive, pelo que eu li nos jornais, o presidente da República a encerrar um programa que ele tinha no rádio a partir do momento em que ele foi escolhido em convenção, já em razão da determinação desta lei nova. Uma última observação aqui, meu tempo já esgotou há algum tempo, a inclusão de uma nova conduta vedada. Mas, curiosamente, esta conduta vedada ela não foi incluída no artigo 73, num inciso, e sim num parágrafo. Isto pode ter consequências jurídicas importantes. Diz lá no parágrafo 10º, incluído no artigo 73, no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Para ser conduta vedada, ela tinha que estar nos incisos do artigo 73, porque todos os parágrafos tratam de consequências e de esclarecimentos. Quando se cria lá essa norma em parágrafo, em um parágrafo posterior a todas as sanções, vai sobrar uma discussão jurídica para saber qual é a sanção pelo descumprimento desta regra e se ela realmente caracteriza uma conduta vedada e se tem que ser apurada com base naqueles princípios que estão fixados na cabeça do artigo 73, no caput do artigo 73. Eu acho que, em linhas gerais, essas são as principais alterações trazidas pela Lei 11.300. Como eu já passei, pelo menos em 10 minutos, eu tinha mais uma série de observações aqui a fazer sobre propaganda, sobre internet, sobre debates eleitorais, sobre entrevistas, que curiosamente o tribunal admite entrevistas com pré-candidatos, mas diz que eles não podem se manifestar sobre o que querem fazer. Então eu acho que isso limita ao Jogo do Brasil, né? Saber qual foi o resultado do Jogo do Brasil ou mostrar o que fizeram. Porque se você entrevistar um pré-candidato, você evidentemente tem por finalidade de saber a que ele se propõe. E é uma informação importante para a sociedade. Mas tem a regra de que permite que os candidatos com registro impugnado permaneçam fazendo sua campanha eleitoral. O problema da linguagem de sinais, que até o momento é obrigatória para os partidos políticos e para os candidatos, que tem a linguagem de sinais e também aquela legenda. E eu ouvi uma coisa muito engraçada outro dia, de um partido político dizendo o seguinte: eu vou ter um advogado de partido político, eu vou ter que ter no meu escritório, porque eu assistia o programa eleitoral para ver se meu cliente não estava sendo ofendido pelos adversários. Agora eu vou ter que ter também um tradutor de linguagem de sinais, porque ele pode não estar sendo ofendido pelo que está sendo dito, mas ele pode estar sendo ofendido pelos sinais que eu não sei ler. Muito obrigado.